A palavra que hoje nós escutamos, no segundo domingo do tempo comum, ela nos apresenta esta temática da vocação. E nós bem sabemos que vocação é chamado de Deus ao ser humano, e sendo um chamado de Deus, ela implica também uma resposta. Aquele que nos chama, ele quer escutar de nós uma resposta de amor e uma resposta positiva ao ser chamado. A primeira leitura que nós escutamos é o chamado de Samuel, aquilo que nós poderíamos dizer um clássico da literatura vocacional. Samuel ainda é uma criança, um jovenzinho, e portanto destituído de experiência, ele serve no templo com Eli, e Deus o convoca para uma missão que nós poderíamos dizer grandiosa ou extraordinária. Mas quando Deus faz isto, o texto nos diz que é à noite, quando paira o silêncio e quando não mais há espaço para os ruídos. E aqui, meus irmãos e minhas irmãs, eu quero partilhar com vocês esta experiência do silêncio para que nós possamos escutar a voz de Deus. Nós hoje vivemos em um mundo muito barulhento e cheio de ruídos. São os ruídos em casa, daqueles que nós convivemos, os ruídos dos meios de comunicação, sobretudo hoje o celular, que ocupa boa parte do nosso tempo, os ruídos da televisão, do rádio e de tantos outros meios de comunicação que nós temos acesso, e até mesmo da rua em que nós moramos. O barulho, ele nos impede de pensar, de raciocinar com lucidez. O barulho, ele nos impede de, sobretudo, escutar a voz de Deus que fala ao nosso coração. Portanto, o texto nos diz que foi à noite, no momento do silêncio e do recolhimento, quando todos os ruídos param, que Deus fala ao coração de Samuel e o convida: Samuel, Samuel. Portanto, nós precisamos aprender com este texto a reservar um tempo à noite ou no início da manhã, quando ainda nós temos esta oportunidade do silêncio, para falar com Deus, para escutar a voz de Deus, que constantemente se direciona ao nosso coração. No barulho é impossível escutar a Deus. Para escutá-lo, nós precisamos de silêncio e de recolhimento. Depois, Samuel ele não consegue identificar aquela voz que o chama como a voz de Deus. E de fato, meus irmãos e minhas irmãs, nem sempre nós conseguimos, em um primeiro momento, identificar que é Deus que está falando conosco, que é Deus que está nos chamando e nos convocando para colaborar em seu projeto de vida, de justiça e de salvação. Aqui entra a figura de Eli, esta pessoa que ajuda Samuel no processo de discernimento. E todos nós necessitamos dos irmãos com os quais nós convivemos para nos ajudar a discernir o que Deus está dizendo à nossa vida e ao nosso coração. Quando eu estava meditando este texto sagrado,
eu ficava pensando na figura de Eli e no Evangelho na figura de João Batista e associava esses dois personagens bíblicos à minha própria pessoa na missão que agora estou exercendo como formador, como aquele que ajuda os jovens seminaristas a discernir a voz de Deus, a compreender o que Deus está dizendo ao seu coração. E assim ele vai conduzindo Samuel nessa experiência do discernimento, até o momento de dar a resposta a Deus. Fala: Senhor, que o teu servo escuta. Esta é sempre a resposta que Deus quer escutar de cada um de nós. Nós não podemos deixar Deus se distanciar da nossa vida de mãos vazias, com uma resposta negativa. Nós precisamos entregar a Deus, que se aproxima de nós, que confia em nós e que nos convoca para sermos seus colaboradores, uma resposta de amor. Fala, Senhor, porque o teu servo escuta. Nós queremos escutar aquilo que o Senhor tem a nos dizer, com esta compreensão de que escutar na Bíblia é trazer para dentro da nossa vida os anseios do próprio Deus, portanto, a sua própria vontade. É querer comungar com Ele e fazer da vontade de Deus a nossa própria vontade e o caminho da nossa vida e da nossa existência. Depois nós escutamos o Evangelho, onde João Batista está parado. E é interessante perceber isso, que Jesus está passando, portanto agora quem se movimenta é Jesus, e João Batista está parado. Por quê? Porque está terminando a sua missão. A missão de João é apontar para Jesus, é fazer com que os seus discípulos compreendam que não devem mais segui-lo, mas seguir o próprio Cristo. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. E, portanto, os seus discípulos deixam de segui-lo e passam a seguir a Jesus Cristo. E neste encontro com Cristo, nós temos duas perguntas interessantes. Primeiro, a de Jesus: o que procurais? É a pergunta que Jesus hoje nos dirige. Vocês que saíram de casa, que vieram até aqui para celebrar a Eucaristia, vocês que buscam trilhar uma experiência de fé, um caminho de seguimento ao Senhor, o que vocês estão procurando? O que nós estamos procurando? Quais são os anseios da nossa vida? O que nos faz vir ao encontro de Jesus? O que nós queremos com isso? É a pergunta que Jesus faz aos discípulos de João. E eles então respondem a Jesus com uma outra pergunta: onde moras? E nesta pergunta está aqui a vontade dos discípulos de conhecer Jesus, de se aproximar dele e de compreender qual é a verdade que reside na vida do próprio Cristo. E então Jesus nos convida: vinde e vede, venha e faça a experiência comigo. Meus irmãos e minhas irmãs, a vocação é isso. É chamado de Deus, é resposta humana, é fazer uma experiência com o Senhor, uma experiência que transforma a nossa vida, que modifica o nosso ser e que nos abre para novos horizontes. Nós deixamos os nossos horizontes, as nossas perspectivas e nos abrimos para
Deus, aquilo que Ele nos propõe e para as perspectivas que Ele agora apresenta para a nossa vida. E todo aquele que acolhe a vocação, o chamado de Deus, deve então se tornar testemunha do próprio Deus e do próprio Jesus. E aqueles que foram chamados passaram então a chamar outros para fazer a experiência com Cristo. Aqui está a síntese da liturgia da palavra que nós estudamos hoje. Nós somos chamados, nós somos convocados para experimentar a Cristo e para conduzir as pessoas para Cristo. Peçamos, portanto, ao Senhor esta graça de sermos generosos na resposta e de ter, fazendo uma experiência com Cristo todos os dias, uma experiência que transforma, que modifica a nossa vida, que nós possamos apontar, conduzir para Cristo, para que outros também possam experimentar o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo para nos salvar e para nos libertar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja honra.